Eu viralizei nas redes sociais vizinhas mostrando como eu larguei tudo na cidade grande para encontrar o meu propósito e como isso me levou a morar por quase um ano em uma ecovila sem descarga. Vou te mostrar primeiro qual foi o vídeo que me fez viralizar nas redes sociais. Uma das coisas que mais gera estranhamento quando eu conto que moro em uma ecovila é o fato de eu fazer o número 2 em um banheiro seco, sem descarga, e eu vou te mostrar como isso funciona na prática e para onde vai esse cocô. Primeiro, é só levantar a tampa do vaso e fazer o número 2 aí nesse buraco. Você já parou para pensar que nós somos o único animal terrestre que faz o número 2 na água e na água limpa? Depois, é só cobrir tudo com serragem. Sério, não te parece errado poluir água limpa só para dizer adeus para os seus dejetos? Depois que esse buraco encher, ele será tampado e vai ficar aí descansando por uns 6 meses. Um processo de compostagem vai acontecer aqui e todo esse cocô e essa serragem vão virar composto orgânico. Sim, vira terra. Mágico, né? E o melhor, não volta cheio de químico para o seu copo de água. Já manda esse vídeo para um amigo que precisa ver essa estranheza que é viver em uma ecovila. Nesse vídeo nós vamos destrinchar todas as camadas que existem por trás do polêmico banheiro seco, que, acredite em mim, são muito mais profundas do que só fazer o número 2 em um buraco. A gente vai falar sobre filosofia, ancestralidade e até mesmo política. Então, se você quiser um vídeo específico contando como foi o meu processo de mudança para essa ecovila, me conta aqui nos comentários. Vou começar explicando rapidamente o que é um banheiro seco. Banheiro seco, como o próprio nome já diz, é um banheiro que não usa água para levar embora os seus dejetos. Como que funciona aqui na ecovila, né? Normalmente eles constroem esse banheiro no segundo andar, porque no andar de baixo tem um buraco mesmo, uma caixa de concreto, que é onde você faz as suas necessidades ali, e nesse buraco vai adicionando cal e serragem para tratar esses dejetos e para eles passarem por um processo chamado compostagem. E no final desse processo, esse número 2 vai ter virado terra. E talvez você já tenha ficado horrorizado com essa explicação, mas calma, que é possível que até o final desse vídeo você mude de ideia sobre isso e passe a enxergar o banheiro seco como uma alternativa melhor do que o banheiro aí da sua casa. Vamos começar pensando em como que funciona, né, essa coisa tão natural que é fazer o nosso número 2 quando a gente mora, quando a gente está na cidade. Você vai lá, faz as suas necessidades, senta lá no trono, faz as suas necessidades, e aí quando você termina, você puxa uma descarga ou aperta ali um botão, e aí vem aquela água, você sabe lá de onde, aquilo leva os seus dejetos embora e você nunca mais precisa olhar para aquelas suas necessidades. Só que o seu dejeto não desaparece quando você deixa de enxergar ele. Aquilo ali vai para uma rede de tratamento de esgoto. Esse esgoto ele é tratado com um monte de químico, um monte de produto. E aí essa água, que agora está tratada, volta para sua casa, para o seu copo, só que cheio de químico. A mesma água que desceu limpa, né, para levar os seus dejetos ali, é a mesma água que volta para o seu copo. Só que isso realmente faz sentido? Você acha mesmo que faz sentido usar água limpa só para dar adeus aos seus dejetos? E isso leva a gente a pensar sobre algumas coisas em que a gente pode se aprofundar aqui nessa conversa. A primeira dessas coisas, que para mim é essencial de ser questionada, é o quanto que esse modelo de banheiro, porque a gente ainda está falando sobre banheiro, o quanto que isso torna a população totalmente dependente de um sistema, de um governo, né? Porque essa água, que é um recurso que teoricamente devia ser disponibilizada para todo mundo, ela é tratada e você paga por esse tratamento. Então você está pagando pela água, que vai levar o dejeto embora, você está pagando para essa mesma água ser tratada e voltar para o seu copo, e está pagando também para dizer adeus para os seus dejetos. E é bom para o sistema que seja assim, que você seja uma pessoa dependente que entregue dinheiro para esse sistema continuar girando, mesmo nas coisas básicas da sua vida, como fazer o número 2. Ai, Stephanie, mas você está viajando, como é que eu vou ter um banheiro desse da minha casa? Não estou dizendo para você ter um banheiro seco na sua casa, até porque a forma como a sociedade se estrutura hoje em dia, que são essas cidades de concreto, né? Elas inviabilizam que você tenha soluções mais ecológicas na sua casa, no seu dia a dia, no seu cotidiano. E aí eu não tô falando só de banheiro, né? Olha ao redor e vê se algo na sua cidade, no seu entorno,
foi preparado para que você possa viver de forma harmônica com a natureza. Banheiro seco é uma parte fundamental da sustentabilidade. E aí eu vou passar aqui rapidamente para você entender por quê, né? Na natureza, gente, aqui, né, eu tô aqui no meio da natureza, não existe lixo, porque lixo é uma coisa que não serve para mais nada, que vai ali só poluir. Então, mesmo quando um fruto cai de uma árvore no chão, aquele fruto ele não é lixo. Aquele fruto ele vai passar por um processo de compostagem natural, que a natureza faz naturalmente, e aquele fruto que caiu, que já não serve mais para você comer, ele vai virar adubo para aquela mesma árvore produzir novos frutos. Então é um ciclo, né? Não tem lixo, não tem uma coisa sobrando que não serve para nada. E nada na natureza produz lixo. Quem produz lixo somos nós, seres humanos, por causa do estilo de vida que a gente leva. Então tudo na nossa vida vira lixo. O plástico que você leva do supermercado vai para o aterro, vira lixo. E os seus dejetos, que são coisas feitas de carbono, né? Que são natureza também, fazem parte desse ciclo aqui, que deveriam fazer parte, eles também acabam virando esgoto, acabam virando lixo. Só que isso não é natural, isso é antinatural. Você precisa entender que lixo é uma coisa antinatural. E é uma das coisas que mais causa impacto no planeta hoje em dia, aliás, né? Porque por a gente não saber lidar com os nossos resíduos, a gente vai só jogando fora, jogando fora, jogando fora. E aí quando você entende que não existe fora, você percebe que esse jogar fora não faz sentido, né? Porque se você é um só com a natureza, e é isso que eu acredito, isso é a mesma coisa, a mesma molécula. Enfim, eu já estava começando a filosofar aqui de outra coisa. Vamos voltar para cá, então. E aí, o que acontece, né, quando você tem lixo ao invés de resíduo, ao invés de um número 2 que vai entrar ali num ciclo natural com a vida? Você gera desconexão com esses ciclos naturais da vida. Então, se você se desconecta do que é natural de estar acontecendo. Na cidade, a gente não está conectado com os ciclos da vida. É luz artificial para todo lado. Então, você não está conectado nem com o seu ciclo circadiano de noite e dia, né? Fica tudo bagunçado. Fora mais um monte de coisa que tira a gente totalmente dessa conexão com os ciclos da vida, que deveriam ser naturais porque nós, seres humanos, somos parte da natureza. Tem gente que acha que não é bicho, mas a gente é bicho. Nós somos animais racionais, dizem, bípedes, mamíferos, mas nós somos animais. Então a gente faz parte disso tudo aqui, a gente só se desconectou. Você se desconecta também com a sua fisiologia natural, porque se os dejetos, se o seu número 2, ele é uma coisa para você fazer no vaso, fechar o olho ali, apertar um buraco e nunca mais olhar para aquilo, aquilo é um tabu, né? Não deve ser visto, não deve ser falado. Ninguém fala de tratamento de fezes numa mesa, porque é um tabuzão. Ai, que assunto, né? Que nojo, que é um tabu. Mas é uma coisa natural do seu corpo, do meu corpo e de todo mundo, do corpo de todas as pessoas que nos cercam. E sabe o que acontece quando você se desconecta da sua fisiologia e quando você se desconecta desses ciclos? Você se desconecta de toda a natureza. Se desconecta da natureza humana, se desconecta da conexão que você poderia ter com isso aqui, que cura muito, né? Você se desconecta de tudo isso. E você se desconecta também da sua ancestralidade. Porque para pensar, antes da nossa sociedade se organizar da forma como ela se organiza hoje, em cidades de concreto, quando a gente era vila, né, a gente vivia em comunidade, a gente vivia com outras pessoas, realmente vivia com outras pessoas, ou antes disso, antes da gente formar essas comunidades, quando a gente era animal que migrava, não tinha o banheiro que tem na sua casa, pô. Você fazia o seu número 2 na terra, né? E aí tem isso também, que nós somos os únicos animais terrestres, hoje em dia, que faz o número 2 na água, em vez de fazer o número 2 na terra. Tem bicho que caga na água? Tem! Mas são os animais que ou são aquáticos ou são híbridos. E aí a gente faz na água e acha que tá tudo certo, que isso é natural. E aí, minha amiga, meu amigo, quando você se desconecta da natureza e você se desconecta da sua ancestralidade, aí você se desconecta de si mesmo. E isso, inclusive, é ótimo para o sistema, que você esteja desconectado com esse poder que você tem aí dentro, com essa sua força interior, com a sua intuição, com você, que você esteja desconectado com você. Isso é uma coisa boa para o sistema, sabe por quê? Porque aí você vai procurar, vai buscar conexão do lado de fora. Aí você vai gastar para tentar preencher os seus vazios, aí você vai estar sempre nessa busca louca por algo que você sente que está te faltando, sendo que o que te falta é
conexão. Só que o problema, para além desse monte de problema que eu já falei, né, o problema de se desconectar de si mesmo é que você se desconecta do seu propósito e você se desconecta da abundância da vida. Porque sim, a natureza é abundante e a gente pode falar melhor sobre isso, mas a natureza é muito abundante. E se você acredita em algo maior, eu acredito, não sou religiosa, mas acredito que tem algo maior. Eu acredito que esse algo maior quer me ver bem, quer te ver bem, quer ver todo mundo feliz, não quer viver ninguém na merda ou na miséria, né? E aí, por desconexão, a gente não é capaz de acessar a abundância da vida e a gente passa a enxergar o mundo como sendo uma coisa perigosa, escassa, como sendo um mundo de falta. E sendo assim, você não é capaz de acessar as coisas incríveis que a vida tem pra você. Tudo isso porque tá desconectado. Por que tá cagando na água? Não. Por causa de tudo o que tá relacionado ao estilo de vida que nós somos condicionados a levar na cidade. Porque não pense que isso é natural, já que todo mundo faz desse jeito. O que acontece é que tá todo mundo condicionado a viver assim. E que fique claro, eu não estou dizendo para você ter um banheiro seco na sua casa. Até porque, como eu falei anteriormente, na configuração atual do mundo, isso é praticamente impossível. A não ser que você tenha um sítio ou uma casa com um quintal muito grande. Se você mora em apartamento, você vai enfiar um banheiro seco onde? O meu estilo de vida não é sobre isso. Não é sobre convencer as pessoas a largarem tudo na cidade e morar no meio do mato, igual eu fiz. Isso foi a minha escolha. Mas a partir dessa escolha, eu tirei questionamentos e ensinamentos tão incríveis que, sinceramente, eu me sinto na obrigação, com muito amor, é claro, né? Nesse lugar de eu tô sendo obrigada porque eu não gosto, mas na obrigação, assim, é um sentimento de propósito mesmo, de compartilhar isso com você, porque eu acredito que questionamento e informação gera consciência e consciência gera revolução. E é disso que o mundo tá precisando, a gente tá precisando revolucionar as coisas, porque não tá dando, gente, do jeito que tá tudo pegando fogo, sabe? Não tá dando, a gente realmente precisa... a gente precisa repensar nosso modo de viver. E não é que você precisa começar a cagar no banheiro seco para conseguir se conectar com você mesmo, se conectar com o mundo e melhorar o mundo. Mas essa é uma das formas que eu encontrei de abrir esse diálogo com você e de te mostrar que nas pequenas coisas do nosso dia a dia, da nossa rotina, existe muito mais coisa por trás daquilo ali. Né? Porque tudo é político e tudo é filosófico, se você parar para pensar. Se você estiver disposto a olhar para a vida com esse olhar político, filosófico, questionador, você vai enxergar tanta coisa numa simples ação cotidiana que aí não tem como você não crescer. E é isso que eu quero mostrar para você, o poder que tem o questionamento e as infinitas formas que existem para você conseguir se reconectar com você mesmo e com essa abundância da vida. Então já se inscreve aqui no canal, porque esse é só o primeiro vídeo de um monte de coisa que eu tenho para trazer para vocês, de um monte de conhecimento que eu quero muito compartilhar. Já se inscreve para não perder. E se você quiser um vídeo específico sobre como funciona o processo de compostagem que transforma o número 2 em terra, né, e por que isso é seguro, e também como que usaram esse composto para reflorestar toda essa área da Ecovila onde eu vivo, porque era uma área desmatada, originalmente de Mata Atlântica, me conta aqui nos comentários, que aí eu trago a parte 2 sobre banheiro seco para você.